Bom dia. Então, hoje, 21 de fevereiro, nós vamos aqui ler o 18º capítulo da Bhagavad Gita, traduzido pelo Florenstein. O texto diz assim: o yoga da renúncia e da libertação. Arjuna disse: quero saber a verdade sobre a renúncia, sannyasa, ó Krishna dos braços fortes. E além disso, ó Rishikesha, sobre o abandono, ou Tyaga. Ó Keshinishodana. Bom, dois termos importantíssimos que aparecem aqui e que definem o capítulo, né? Sannyasa e Tyaga. E que os comentadores têm tido muita dificuldade em diferenciar esse sentido de renúncia, que é sannyasa, e de abandono, que seria Tyaga, como geralmente se traduz, né? Bom, a gente tem que lembrar que sannyasa ou renúncia, no contexto da Bhagavad Gita, não tem a ver com sannyasa no contexto da tradição védica. Pelo contrário, aqui, né, os atos ritualísticos de yagna, dana e tapas, eles são internalizados. E o fogo passa a ser o fogo do meu coração. Então, renúncia tem a ver com essa internalização de yagna, dana e tapas, como nós vimos na discussão dos outros capítulos. E esse abandono, na verdade, é aquilo que a gente, ou seja, o sentido de Tyaga, é aquilo que decorre da Naishkarmiya, ou seja, do silêncio do ego. Então, quando eu abandono toda essa condução egóica, eu realizo a Naishkarmiya, que é a não ação do ego, e eu me torno um instrumento da divindade. E é isso que me remete à ideia de Tyaga aqui. Não simplesmente como abandono, como as pessoas traduzem, né? Então, disse o Senhor Bendito, 18.2, lançar fora a ação nascida do desejo é o que os bardos, videntes, conhecem como renúncia. O abandono do fruto de todas as ações é o que os sábios declaram ser o abandono, né? Ou seja, aqui a tradução não deixa claro que a primeira vez que ele fala em abandono, o abandono ao fruto das ações, é o que os sábios declaram ser abandono, está se referindo a Tyaga. E antes, né, aquilo que é conhecido como renúncia, está se referindo a sannyasa. Então, a ação, verso 18.3, a ação maculada deve ser abandonada, assim dizem alguns homens sensatos. Os atos de sacrifício, caridade e ascese não devem ser abandonados, dizem outros. Então, aqui como é que eu entendo essa ideia de abandonar ou não abandonar a ação, né? Lembrando disso, que quando eu faço o sacrifício do ego, quando eu internalizo os atos de dana, yagna e tapas, né?
eu, de alguma maneira, abandonei a ação maculada e, ao mesmo tempo, não abandonei essa ação interior. Que pode parecer uma contradição se a pessoa ela se prende a uma leitura ritualística do período védico. E essa é a novidade, inclusive, que a Bhagavad Gita traz, como nós já vimos. Né? Então, 18.4. Houve agora a minha convicção sobre esse abandono, ó Bharata Satama. Declara-se que o abandono é tríplice, ó Purusha Vyagraha. Né? Ou seja, na verdade que a Tiaga é tríplice. É exatamente isso que está falando. Né? Essa ideia de internalização versus o ritual védico. Né? Porque ele vai falar os atos de sacrifício, caridade e ascese, yagna, dana e tapas, definido lá na ritualística védica, né? Não é que ela vai ser abandonada, porque eu preciso executar yagna, dana e tapas, mas agora nesse sentido de renúncia interior, né? De sacrifício que eu faço no fogo do coração e não na ritualística do fogo exterior. Então, o verso 18.6 vai dizer: mas, tendo-se abandonado todo o apego e os frutos das ações, até essas ações devem ser executadas. Essa é a minha convicção, conclusiva e suprema, ó filho de Prita. Então, de novo, né, ele está se referindo a essa ideia de Tiaga, que nos remete a esse modo de agir pelo não agir, de agir não pelo ego, mas como instrumento da divindade, que é o que se dá quando eu internalizo Yagna, Dana e Tapas. 18.7. Pois a renúncia às ações necessárias é inadequada. Proclama-se que o seu abandono, motivado pela ilusão, tem a natureza de tamas. Ou seja, em outras palavras, essa ideia de abandono do mundo, que muitos ascetas ainda cultivam, ela é tamásica. Segundo essa nova visão apresentada na Bhagavad Gita pelo Sr. Krishna. E foi isso que nós vimos ao longo de todos os capítulos anteriores. Né? Então, aqui diz no 8º, caso o yogin abandone a ação por medo da aflição corporal ou da dor, executando um abandono que tem somente a natureza de rádias, ele não alcançará, em verdade, o fruto do verdadeiro abandono. Então ele continua falando de Tiaga, do que é Tiaga, em relação ao que a gente já tinha visto que era sannyasa. A nova ação, o 9º verso diz: quando ele cumpre as ações necessárias que verdadeiramente devem ser cumpridas, ó Arjuna, e abandona o apego ao fruto de suas ações, considera-se que o abandono tem a natureza de sátiva. Ou seja, o mundo é o palco, é o teatro da vida, onde todo essa peça do ator universal tem lugar. E quando eu percebo que Yagna, Danas e Tapas, quando eu internalizo isso se reflete no mundo exterior, segundo o modo como eu me relaciono com os acontecimentos externos, com os cuidados que eu tenho para tomar decisão sobre como agir e como não agir, né? Então, eu estou na direção correta. E é isso o que o Senhor Krishna pede para Arjuna, por isso que ele diz, levanta e luta. O verso 10º vai dizer,
O abandono imbuído de sattva, inteligente, cujas dúvidas foram decepadas, não odeia as ações inconformes à sua natureza, nem apegados às conforme a sua natureza. Ou seja, de novo, quando o yogi, já um renunciante, o sannyasin, nesse sentido novo, quando ele de fato se torna um tyagi, né, ele vai para o mundo sem ser do mundo, que é o que ele diz aqui, né? Enfrentando todas as suas missões, sem rejeitar aquelas ações que, que não sejam segundo a sua natureza, mas que são necessárias de serem feitas, né? E nem se apegando àquelas que são da sua natureza. Então, essa é a verdadeira natureza de Tiaga, né? Esse total desapego ao resultado da ação, né? Por os dois motivos, ou porque eu não gosto do que vai acontecer, ou porque eu gosto. Eu tenho que fazer aquilo que é necessário. E eu faço esse esforço de natureza tripla quando eu internalizo Yagna, Dana e Tapas. O verso 11 diz: pois não é possível para aquele que traja o corpo abandonar inteiramente as ações. É aquele que abandona o fruto da ação que é denominado um verdadeiro Tyagi. Então esse é o argumento inovador, original da Bhagavad Gita em relação a toda a tradição do hinduísmo, toda a tradição védica, ainda representada modernamente pelas várias modalidades do Vedanta. E que o texto da Bhagavad Gita é crítico dessa leitura. Então o verso 12 diz: não desejado, desejado e misto, tríplice é o fruto da ação dos não tiagues, dos não abandonadores que partem. Mas para esses renunciadores, os sannyasins, não há fruto absolutamente nenhum. Os tradutores tratam nesse verso as palavras sannyasi e tyaga como se fosse sinônimo, né? Sem perceber essas nuances que os diferenciam e que elas ficam claras quando a gente faz essa leitura segundo o puro yoga, segundo o Shuddha Yoga que está sendo revelado por Krishna na Bhagavad Gita, né? Por quê? Porque o verso 12 ele fala, ele usa os dois termos, Tyaga e Sannyasa. E aqui, quando você traduz por abandonador e renunciador, você de alguma maneira aproxima esses termos. Então, 13. Aprende de mim, ó Arjuna, de braços fortes, essas 5 causas proclamadas no sistema do Sankhya para o cumprimento de todas as ações. A base física e também o agente, os diversos instrumentos e os vários e distintos tipos de atividade. E aqui ele diz estranhamente, o destino é quinta. Melhor do que a ideia de destino, né? Essa está se referindo à base física é o nosso corpo. Então, e a ideia do destino é a nossa natureza divina, né? Ou seja, a gente tem essa base quíntupla que ele diz, que você tem o corpo, você tem o sujeito, você tem
os instrumentos, né, os indriyas, que te promovem esses tipos de atividade, e você tem, ou seja, aqui são as 11 formas, né, de eu acessar as atividades, são os 11 indriyas, se eu incluo a mente. E a palavra para destino que está aqui, literalmente, é daiva, ou seja, a natureza, nossa natureza divina, que para mim faz mais sentido. Né? Então, qualquer que seja a ação que o homem empreenda com o corpo, a fala ou a mente, adequada ou não, essas 5 são as suas causas. Assim sendo, aquele que, em razão de uma sabedoria imperfeita, se vê unicamente como agente, esse obtuso não vê a verdade. Ou seja, a palavra aqui para a ideia de sabedoria está baseada no que a gente chama como que se dá em Budi, né? Então, como a gente vai ver daqui a pouco, ou seja, isso depende do nosso estado mental. Então, aquele cujo 17, aquele cujo estado mental não é motivado pelo ego, cuja faculdade da sabedoria, ou seja, Budi, não está maculada, embora ele aniquile todos esses mundos, ele não aniquila nem é agrilhoado. Ou seja, está aqui muito claro esse entendimento de Naiscarbia, ou seja, dessa não ação do ego, quando a gente se tornar esse instrumento da divindade, né? Porque o seu estado mental não é mais motivado pelo ego. Por quê? Porque Budi é translúcida, não está maculada. Então, você é livre. No verso 18 diz: o conhecimento, aquilo que deve ser conhecido e o conhecedor são o tríplice impulso à ação. O instrumento, a ação e o agente são o tríplice nexo da ação. Aqui no 19 eu vou mudar esse início, ele diz: na enumeração das qualidades primárias. Na verdade, é mais forte que isso, literalmente é no Sankhya. Ele está tratando do Sankhya aqui. Ele está tratando dessa epistemologia do Sankhya. Então eu não preciso generalizar por um sentido mais amplo do termo, que é essa enumeração. Então essas qualidades primárias, né, na sua distinção, a gente tem essa compreensão, né, de que o conhecimento, a ação e o agente são tríplices. Então ele diz no verso 18 e 19: ouve corretamente também acerca destes. Aqui eu vou ler um pouco mais rápido, porque é essa ideia que a gente já trabalhou. 18:20. O conhecimento pelo qual o único imutável estado de ser é visto em todos os seres, indiviso, no divisível, esteja ciente que esse conhecimento tem a natureza de sattva. Né? Então, está falando do conhecimento. Mas aquele conhecimento, 21, que reconhece pela separatividade diversos e distintos estados de ser em todos os seres, esteja ciente de que esse conhecimento, ou pseudo-conhecimento, né, tem a natureza de rajas. Além disso, aquele outro conhecimento, né, o pseudo-conhecimento, que se aferra a um único efeito, como se fosse o todo, sem a devida causa, sem interesse pela realidade, e que é leviano,
esse que tem esse tipo de conhecimento é descrito como tendo a natureza de tamas. 23. A ação necessária que é executada sem apego e sem paixão nem aversão por um agente que não anseia pelo fruto de seus atos, está aí. Disse ter ela a natureza sátua. Ou seja, essa ação é aquela que se dá como se fosse uma não ação, porque é uma não ação do ego, né? Você é simplesmente um instrumento. Mas a ação que é executada com um violento esforço ou em razão do sentido do ego, ou seja, o ego aqui se manifesta, ele que é o condutor, ele não está em silêncio. Então essa ação, realizada por esse agente egóico, que anseia pela realização de desejos egoístas, disse ter essa ação a natureza de rádias. E a ação empreendida em razão do engano, 25 agora, sem atentar para a consequência, seja ela perda ou dano, nem para a capacidade humana de quem a compreende, disse ter ela a natureza de tamas. Então, o agente, ou seja, o homem, né, liberto de apego, que não é um daqueles que diz eu, que é dotado de perseverança e zelo, sendo sempre o mesmo no sucesso e no fracasso, disse ter ele a natureza de sátua. 27. O agente passional, que anseia pelo fruto da ação, cobiçoso, de natureza violenta, impuro e sujeito à euforia e à depressão, ou seja, sujeito a todas essas variações das mudanças de humor impostas pela realidade dual, né? Daí ele de falar sobre euforia e depressão, declara-se ter a natureza de rádias. Por quê? Porque ele anseia pelo fruto da ação. E o interessante aqui, que esse anseio pelo fruto da ação, lá no período védico, não estava em desacordo com a realização do ritual. Quando você contratava um sacerdote para fazer o ritual, exatamente com vistas a entrar em contato com a divindade e conseguir da divindade o atendimento dos seus desejos, dos seus pedidos. Aqui na Bhagavad Gita, esse entendimento védico é considerado rajásico. E é por isso que o Senhor Krishna está falando dessa terceira via. Então, no 28 ele diz, o agente não jungido, inculto, obstinado, trapaceiro, vil, preguiçoso, desanimado e de fio longo, disse ter dele a natureza de tamas. E aqui a nota de rodapé explica essa coisa estranha, né, de fio longo, que é essa expressão que se refere à pessoa que deixa tudo para depois. É o jargão ali que existia na época. Então, 29. Houve agora sobre a tríplice distinção de Buddhi, ou seja, da faculdade da sabedoria. E também sobre a perseverança. Na verdade, eu prefiro chamar de Driti, que é a faculdade de síntese. Mas ele traduziu por perseverança, perdendo aqui essa faculdade sintética, né? Iógica, que está além de Buddhi. Mas dá para pegar o sentido. Então eu vou ler como está aqui o 29. Houve agora sobre a tríplice distinção de Buddhi e também sobre a perseverança,
baseado nas qualidades primárias, que explicarei distintamente, sem reservas, ó Dhananjaya. 30. A faculdade da sabedoria, ou seja, Buddhi, que conhece a atividade e a sensação, o certo e o errado, o medo e o destemor, a escravidão e a libertação, ela tem a natureza de Sattva, ó filho de Prita. Agora, quando essa faculdade, né, quando o Buddhi, ela nos leva a conhecer incorretamente a lei, né, o Dharma, e a ausência de lei, né, o Adharma, bem como o certo e o errado, ela tem a natureza de Rajas. E quando a faculdade de sabedoria está envolta na escuridão e ela confunde, ela pensa que a Dharma é que é o Dharma, né? E vê todas as coisas invertidas, ela tem a natureza de Tamas, ó filho de Prita. Então, 33, né, ele vai deixar isso mais claro. Ele fala a perseverança pela qual, na verdade eu vou mudar aqui já para ficar com sentido melhor. A faculdade iógica de síntese, que representa aquilo que nos dá foco, resiliência e força mental, né? É por essa faculdade que se asseguram as atividades da mente, da força vital e dos sentidos, né? Que representa esse yoga inabalável, né? Ó filho de Prita. E isso tem a natureza de Sattva. Esse é o 33. Então, no 34, o Forenstein segue falando de perseverança. Mas vamos lembrar, já não vou mais ficar insistindo, mas que ele está se referindo a essa faculdade Drit. Então, 34. Mas a perseverança, ó Arjuna, pelo qual se seguram, ou seja, se mantêm as buscas da lei, do prazer e da riqueza, com apego e anseio pelo fruto das ações, essa perseverança, ou seja, essa sua faculdade que te dá essa capacidade, ela tem a natureza de Rajas. No 35, essa perseverança pela qual uma pessoa obtusa não foge ao sono, ao medo, à tristeza, ao desânimo e à embriaguez, essa perseverança tem a natureza de Tamas. 36. Mas ouve agora de mim, ó Bharatarshaba, sobre a tríplice felicidade. Ou seja, o termo é Sukha, né? Por oposição a Durkha, que a gente sabe, né? Sukha e Durkha. Nós já tivemos oportunidade de falar sobre esses dois eixos, fazendo aquela alegoria do eixo imóvel da roda, né? Quando uma roda gira sem atrito, harmoniosamente, não tem areia no eixo, então eu tenho Ka, que é o eixo, girando de uma maneira boa, Su-Ka. Então é o eixo em bom funcionamento. E é isso é o que significa, que é sinônimo de alegria. A gente está funcionando sem areia no eixo, assim, usando a metáfora. E obviamente, quando tem areia, que entra atrito, que fica arranhando o eixo, né? Eu tenho a dor, que é Durkha. É o eixo em mau funcionamento, Durkha. Então, ele vai agora falar dessa tríplice forma daquilo que as pessoas entendem como sendo, que constitui Sukha, a felicidade, dependendo do nível da pessoa, obviamente. Né? Então, agora ouve de mim o 36, sobre a tríplice felicidade, aquela em que a pessoa se regozija depois de extensa prática e pela qual se alcança o fim de todo o sofrimento, é aqui muito importante no 37,
que no princípio é como veneno, mas que, quando se transforma no decorrer do tempo, se torna semelhante ao néctar, proclama-se ter essa felicidade a natureza de Sattva, nascida da graça, serenidade, ou seja, prasada, que ocorre em Buddha, em si mesmo. Né? Ou seja, olha que interessante, né? E está claro para a gente. Toda ação que exige de nós um certo esforço no sentido contrário ao ego, no início ele é difícil. Então eu estou superando o meu ego. Por exemplo, eu estou treinando para ser um atleta olímpico. Eu estou estudando piano para me tornar um concertista. Tem aquela fase monótona, chata, de repetição, que é dos exercícios. Né? Então o início é um pouco amargo, mas aquilo que eu alcanço vai me trazer a felicidade desse tipo sátivico, né? Que no final é doce. E agora, por oposição a esse caminho que começa amargo como fel e no final é doce como a ambrosia, é doce como mel, a gente tem aqui, vamos ler aqui, o 38. Aquela que surge por união dos sentidos com seus respectivos objetos, que é semelhante ao néctar do princípio, mas quando se transforma no decorrer do tempo, se torna como veneno, sustenta-se que essa felicidade tem a natureza de rajas. Todo mundo sabe que é essa via dos vícios, né? É assim que as pessoas se viciam. Você quer aquele prazer imediato, você quer aquilo que te dá prazer, sem medir as consequências, que lá na frente você vai produzir a dor e o sofrimento que decorre dessa ação de busca exagerada da via que te dá prazer. A gente chama de preyas, né? A via do prazer. Quando o ideal seria você buscar a busca do que é verdadeiro, do que é o melhor, que a gente chama de shreyas. Então, o discípulo sátvico, que se tornou um sannyasin e um tyagi, ele é caracterizado por sempre dar precedência a shreyas sobre preyas. Ou seja, quando ele vai se decidir sobre a sua ação, o que importa para ele é a verdade do que há por ser feito. E não se aquilo vai causar dor ou prazer no início para ele. Porque é exatamente o convite que o Krishna faz para Arjuna. Vai para a batalha e luta com aqueles familiares. Isso vai te trazer dor e sofrimento. Mas isso é Shreyas. Isso é o melhor agora. Então lá no final, você vai perceber que você fez o certo e você vai sentir essa felicidade espiritual. Se você, pelo contrário, buscasse aquilo que é conveniente para o seu ego, que te enche de prazer, e fizesse como falsamente você acreditava que fosse o melhor do capítulo 1º, ou seja, que você iria abandonar a tua função social de defensor da lei e da justiça, de ser esse príncipe regente, se você abandonasse essa sua natureza para se tornar um monge mendicante, que é sair pelo mundo pedindo alimento, achando que você estaria na via do sannyasin, na via do renunciante, você estaria cometendo um tremendo equívoco. Você estaria dando preferência a preyas sobre shreyas. Então esse é, em essência, o 38. No 39 ele vai mais longe, né? Então, aquela felicidade, sukha, que no princípio e no fim ilude o ser, decorrente do sono, da indolência, da desatenção, disse ter ela a natureza de tamas.
Eu não consigo nem pensar em exemplo aqui, mas é que tem pessoa que ela se sente feliz fazendo mal, por exemplo, né? E isso, obviamente, é que é tamásico. Eu não posso ter cultivar esse espírito de que eu me sinto bem quando promovo o sofrimento de alguém. Então o 40 vai dizer, não há entidade, né? Quer dizer, não há nenhum ser na Terra, né? Ou entre os deuses do céu, que esteja livre dessas três qualidades primárias nascidas da Prakriti, nascidas do cosmos. Nós estudamos muito bem sobre esses três gunas, Sattva, Raja e Tamas, né? E entendemos que a Bhagavad Gita é exatamente esse tratado que nos tira do movimento Gunapara, orientado para os gunas, e faz com que a gente internalize todos os nossos rituais, entrando no funcionamento de Atmapara, a partir de onde eu passo a atuar no mundo, no movimento de Naiskarmiya, no movimento de silêncio do ego, no movimento de inação do ego, mas que se converte em ação no sentido que já não sou eu quem age, mas eu sou um instrumento do sagrado que age por mim para trazer o bem para o mundo. 41. As ações dos sacerdotes, dos guerreiros, dos comerciantes e dos servos são distribuídas, ó Parantapa, de acordo com as qualidades primárias que surgem no ser próprio de cada um deles. Ou seja, não importa a função social que eu esteja desempenhando na sociedade, seja de um religioso, seja de um político, seja de um comerciante, ou seja, alguém em uma função simplesmente de serviçal, né? Não é isso que importa. O que importa é o modo conforme eu exerço essa minha função no mundo. Então ele vai dizer no 42, né? Com relação ainda aos gunas, né? Esse modo, obviamente, em relação aos gunas. A tranquilidade, o autocontrole, a ascese, a pureza, a paciência, a retidão, conhecimento unitivo, conhecimento distintivo, ou seja, ele chama aqui de conhecimento intuitivo e distintivo. Nós já tivemos oportunidade de estudar ao longo de todos os capítulos que essa não é a melhor tradução para Jnana e Vijnana, para esse conhecimento que eu adquiro pelo estudo espiritual dos textos, que é Jnana, e que quando eu levo isso à prática, né, na praxis se torna sabedoria, que é Vijnana. Mas, de qualquer forma, ele está dizendo aqui que esse conhecimento, Jnana e Vijnana, e também a piedade, vou ler de novo agora, a tranquilidade, o autocontrole, a ascese, a pureza, a paciência e a retidão, o conhecimento Jnana e Vijnana, a piedade, é assim a conduta de de alguém que age em direção a Brahman, que é que ele chama de sacerdote, que são aqueles totalmente orientados para isso. E essa coisa nasce do seu ser próprio, né? Ou seja, da sua própria natureza, que a palavra-chave é sua bhava. Então nós devemos sempre agir em conformidade
com essa nossa natureza que nos define. Então, e essa que foi descrita aqui é o que define já aqueles que têm esse modo de se relacionar com a divindade, que é típico, característico dos sacerdotes. E aqui no 43 ele vai dizer, né, agora daqueles da classe político-militar, né, que são os kshatriyas. Então a coragem, o vigor, a perseverança, a versatilidade e também a aversão em fugir em batalha, a generosidade e uma disposição régia, tal é a conduta de um kshatriya, nascida do seu próprio ser, da sua própria Swabhava. A agricultura, pecuária, o comércio, tal é a conduta de um comerciante nascida do seu ser próprio. Ou seja, dessa terceira classe de casta, né? Além disso, a conduta que tem a natureza do serviço nasce do ser próprio do cérebro. Ou seja, então é muito interessante que ele está dialogando nesse contexto regido pela tradição védica, que se fundava num certo entendimento do sistema de castas, e que a Bhagavad Gita já começa a relativizar aquele entendimento de então, né, mostrando que quando eu vejo tudo isso a partir de um certo modo de me relacionar com o mundo pelo Atma, tudo isso se redefine em conformidade com a minha Swabhava, com a minha própria natureza, dependendo se eu estou no movimento tamásico, najásico ou sátrico. Ou seja, se eu estou no movimento para fora, de Gunapara, ou se eu realizei um movimento para dentro, de Atmapara, independente da função onde eu exerço, da função onde eu estou. Então, está aqui, ó, 45. Contentes, cada qual em suas próprias ações, os homens atingem a consumação espiritual. Houve agora, como alcançam o sucesso, por estarem contentes, realizando a ação a partir do seu interior, né? Da sua disposição interna, e não simplesmente como agente externo, que era a visão equivocada de Arjuna, que ele dizia, se eu vou para a batalha, eu estou aqui criando um mau karma e agindo como um mau kshatriya, mas eu posso renunciar a tudo isso e buscar a vida do asceta, essa via da realização espiritual. Aí o Sr. Krishna diz, você está enganado. Essa busca não depende da sua função social. Ela depende desse compromisso que você estabelece no seu coração, segundo a sua própria natureza, com você mesmo. Então, 46. Aquele de quem provém a atividade de todos os seres, por quem tudo isso é distribuído, adorando por meio das ações próprias que lhe cabem, o ser humano encontra o sucesso. Ou seja, aquele que se torna um instrumento do sagrado, né?
Ou seja, aquele que silencia o ego, aquele que faz da sua ação uma não ação, aquele que realiza naiskarmia, ou seja, que ele age sem apego ao fruto da ação, porque já não é ele quem age, ele realiza niskama karma, ele encontra a realização espiritual. E aí ele diz, aqui no 47 ele vai exatamente definir o que é que significa esse Swadharma, esse Dharma que se define quando eu internalizo todos os movimentos do meu coração. Então ele diz, é melhor cumprir imperfeitamente essa lei própria que vem do seu coração, que cumprir perfeitamente, entre aspas, a lei alheia. Ou seja, no caso de Arjuna, se ele abandonasse esse entendimento sutil de que eu tenho que agir com naiskarmia naquela ação que se apresentou para mim, que no caso é a batalha. Se ao invés disso eu fugir e acreditar que esse movimento de fuga para evitar a dor e o sofrimento e me esconder como um covarde no manto alaranjado de um pseudo-renunciante, como se isso fosse me levar a algum lugar. Aí diz, não. É executando a ação exigida conforme o seu entendimento, que nasce do seu coração. Ou seja, essa ideia de colocar Shreyas na frente de Preyas. E que aqui Arjuna estava buscando inverter essa ordem para fazer aquilo que lhe parecia mais fácil, mais prazeroso, que lhe traria uma espécie de felicidade imediata. Então, 48 diz, não se deve abandonar a ação, ele diz inata, né? No 26 aqui, tem a nota de rodapé que explica que a palavra é sarraja. Então é melhor dizer espontânea. Não se deve abandonar essa ação espontânea nesse sentido, né? Que ela nasce do coração, mesmo que ela seja deficiente, ó filho de Kunti. Pois todos os empreendimentos são, por assim dizer, velados por máculas, como fogo pela fumaça. Por quê? Porque nós estamos todos sujeitos aos 3 gunas. Então a gente tem que fazer o melhor ao nosso alcance. É isso que nos compete, simplesmente. Então, 49. Aquela faculdade da sabedoria, que é desapegada em toda parte, que dominou a si mesmo, cujo anseio partiu, alcança, por meio da renúncia, a suprema perfeição da transcendência da ação. Então, e aqui aparece a palavrinha que é chave e que o autor, por traduzir, faz com que a gente, de alguma maneira, perca parte do seu sentido, né? Que é essa expressão técnica chamada Naiskarmia Siddhi. Eu vim me referindo aqui todo o tempo ao que significa Naiskarmia. E a palavrinha Siddhi é esse poder, né? Então, Naiskarmia Siddhi é esse poder de materializar Naiskarmia. E o texto, essa ocorrência só aparece em 2 outras oportunidades. No verso 4 do 3º capítulo, aliás, e aqui, só essas 2 oportunidades. Tem uma terceira que a gente vai ver daqui a pouco, mas a referência é indireta. Então,
no 49, eu vou reforçar. Aquele cuja faculdade da sabedoria é desapegada em toda parte, que dominou a si mesmo, cujo anseio partiu, e que alcança, por meio da renúncia, a suprema perfeição da transcendência da ação, ou seja, que alcança por meio da Naishkarmiya Siddhi. Então, aquele cuja faculdade da sabedoria é desapegada em toda parte, que dominou a si mesmo, cujo anseio partiu, ele alcança, por meio da Naishkarmiya Siddhi, a transcendência da ação, que é exatamente como a gente define a Naishkarmiya. Então, o 50 vai dizer: aprende de mim agora, em breves palavras, como, tendo atingido a perfeição, o yogin alcança Brahman, que é o modo de vida mais elevado do conhecimento. Na verdade, de novo, né, ele traduziu como modo de vida. A palavra é nishta, que significa muitas coisas, a gente já viu em outros capítulos, eu não vou voltar. Mas é aquela ideia de disciplina, de prática, de modo de conduta, né? Por isso que ele chama aqui de modo de vida. Mas tem a ver, às vezes, com uma disciplina mesmo, né? Com uma certa rotina e tudo mais. Olha só que interessante, os 50, ele se refere, começa com a palavra Siddhi, né? Então, embora não esteja claro aqui, no verso 50, ele continua se referindo a Naishkarmiya Siddhi. Então, que me leva a essa perfeição e a Brahman, que é isso que representa a Nishtha. Então, esse é o sentido do verso 50. Quando eu olho no sânscrito, eu percebo ali no verso em sânscrito que o primeiro termo é Siddhi. E esse termo está se referindo ao Siddhi manifestado no verso anterior, que é a Naishkarmiya. Então, Naishkarmiya é Siddhi. E aqui no 50 ele se refere, então, esse Siddhi da Naishkarmiya promove em mim isso. Esse é o verso 50. Então, 51. Jungido pela faculdade da sabedoria, purificada e controlando a si mesmo. Aqui ele vai dizer com perseverança, aí eu vou insistir, por meio da faculdade de Driti, abandonando os objetos, como o som e assim por diante, e lançando fora o apego e a aversão, habitando na solidão, tomando uma alimentação leve, controlando a fala e o corpo e a mente, sempre atento ao yoga da meditação e recorrendo à impassibilidade, ou seja, ele tratou, como nós sabemos, era o meu argumento, a Bhagavad Gita é esse tratado por excelência sobre a arte e a ciência da meditação, como nós temos visto, né? Onde o Senhor Krishna e Arjuna na quadriga representam essa metáfora para esse diálogo da consciência que se dá entre a nossa natureza humana, do Jiva, e a natureza sagrada espiritual, que é o Atma. Então, com Krishna fazendo o papel do Atma e Arjuna fazendo o papel do Jiva. E a meditação é, obviamente, aquilo que me leva a unificar essas duas instâncias, a perceber que, na verdade, eu sou isto, né? Como nós já vimos lá nas metáforas, na metáfora védica dos dois pássaros, na metáfora da Upanishad sobre o cisne Hansa que unifica esses dois pássaros, sobre o papel
do som onomatopeico da respiração, que é Hansa, ou seja, que a gente já traz esse mantra natural que nos remete à ideia de meditação, que esse Hansa é uma espécie de Dhyana Mantra, e ainda mais que esse Dhyana Mantra é isso que está expresso na Bhagavad Gita, já que esses dois pássaros são Krishna e Arjuna. No capítulo 17, quando ele trabalhou Om Tat Sat, como exatamente essa compreensão que a gente alcança por meio da meditação, meditação nos 3 níveis. Então, tudo isso nós já vimos. E tudo isso ele menciona aqui no verso 52, quando diz sobre esse yoga da meditação. Então, ele diz, né? 52, de novo, habitando na solidão, tomando uma alimentação leve, controlando a fala, o corpo e a mente, sempre atento ao yoga da meditação, recorrendo à impassibilidade. Agora, olha que interessante, ele diz yoga da meditação e fala de uma série de coisas que parece que não fazem parte da meditação, né? Que é essa parte, essa coisa que, sei lá, o Yoga Sutra de Patanjali, por exemplo, chama dos yamas e niyamas, as prescrições e as restrições, ou seja, aquilo que serve como preparação para a prática silenciosa de meditação. Mas aqui, quando ele chama esse yoga da meditação, ele está dizendo que tudo isso, bom, a vida toda é yoga. A vida toda tem que ser entendida como um ato de yoga. E quando eu faço assim, a vida toda é uma expressão da meditação. Como nós já vimos e discutimos também, da meditação na praxis sintrópica, ou seja, da meditação na ação, com amor, a meditação amorosa, e também a meditação silenciosa, que me prepara para enfrentar cada novo dia como uma meditação, em estado de meditação, sem sair desse estado durante a minha atuação no mundo, que é algo que o Senhor Krishna convocou Arjuna a realizar, quando antes da Bhagavad Gita ele pede para o Senhor Krishna que invoque o hino a Durga, para que ele se prepare, para que ele entre nesse estado, né? E que ele mantenha esse estado. Então, quando ele alcançou no capítulo 11 aquele estado de Samadhi, embora ali quieto, meio em silêncio, quando ele retorna dali, ele já retorna modificado e convidado a agir no mundo segundo aquela experiência meditativa que eu posso levar para o mundo. Então é isso que o yoga da meditação nos propõe, aqui na Gita, né? Que é esse poder de silenciar o ego e me fazer agir pela não ação, agir pela não ação do ego, agir como instrumento desse sagrado no meu coração. Então, 54. Transformado em Brahman, ou seja, unificado, né? No coração, tranquilo em si mesmo, ele não se entristece, nem anseia por coisa alguma. Vendo o mesmo em todos os seres, adquire a suprema devoção ao Atma. Por meio dessa devoção, ele realmente chega a conhecer o Atma, a Brahman. Quem é esse que se manifesta como eu sou em toda a sua glória e esplendor? Depois, tendo conhecido realmente, ele entra imediatamente nesse meu estado de ser. Ele segue na execução de todas as ações,
sempre se refugiando no Atman, em Brahman, e dessa forma ele alcança a graça suprema, ou seja, fazendo da sua ação uma eterna meditação na ação, sempre se refugiando em Brahman. Inclusive nesses momentos mais críticos e difíceis, quando eu sou convidado a realizar esse movimento e não sou capaz de realizá-lo na sua integridade, mas eu já realizo parcialmente, que é o que vai se dar com Arjuna, quando ele diz para o Senhor Krishna que se dispõe a dar o primeiro passo nessa via que nos leva à transcendência e agir no mundo como se não fosse no mundo, indo para a batalha sem nenhum interesse, sem nenhum apego e sem, na verdade, ser ele que está agindo, mas entregando a condução do seu próprio carro de batalha, do seu próprio corpo, das suas próprias ações, ao grande ator universal, que é o Espírito que mora no coração, representado na Bhagavad Gita pelo Senhor Krishna, que é o quadrigueiro de Arjuna. Então, 57. Renunciando no pensamento todas as ações em mim, atento em mim, recorrendo ao Buddha Yoga, né? Ou seja, recorrendo à meditação e à meditação na ação, né? Que é isso que eu tenho que entender como Buddha Yoga aqui. Né? Deves ter a mim sempre em tua mente. Tendo a mim em tua mente, transcenderás todas as dificuldades por minha graça. Mas, se em razão do sentido do ego, se em razão do arrânkara, não me ouvires, perecerás. Recorrendo a esse sentido do ego, pensas, aqui agora, voltando a tudo que eu tinha argumentado até aqui, agora pela boca do próprio Senhor Krishna. Recorrendo a esse sentido do ego, pensas, não lutarei, mas essa tua decisão é vã, pois o próprio cosmo, a Prakriti, de uma forma ou de outra, vai te obrigar a lutar. Aquilo que por ilusão, por morra, não queres fazer, isso mesmo farás sem o quereres, agrilhoado que estás pela tua ação própria, nascida do teu ser próprio, ó filho de Kunti. O Senhor repousa na região do coração de todos os seres. Ó Arjuna, fazendo girar todos os seres segundo a sua potência criativa, que é essa Maya, como se estivessem montados num mecanismo. Então, o que é esse Senhor que repousa na região do coração? É o Ishvara. O termo sânscrito é Ishvara, né? Então, o interessante é que Ishvara, aqui para o autor, ele está entendendo no sentido de uma espécie de teísmo. E a verdade é que Ishvara pode ter um entendimento maior, né? Porque ele está se referindo àquilo que reside no coração de todos os seres, que é o Atman, que não tem nada a ver com nenhuma forma de teísmo, nem com o politeísmo, nem com o ateísmo, nem com o teísmo. O Atman é essa outra dimensão que te remete a universos que as pessoas às vezes chamam de panenteísta, monista, ou panteísta, não importa. Mas é essa ideia de que tudo é Deus, tudo é natureza de Deus, tudo é divino e maravilhoso, tudo se dá segundo essa lógica divina que nos faz entender no devido tempo que tudo é necessário.
Então, o Senhor aqui do 61 é o Ishvara, presente no coração. Então, nele somente refugia-te com todo o teu ser. Aquela ideia de bhava, né? Sua bhava é o seu ser, a sua natureza. E bhava aqui com a ideia de ser. Ó descendente de Bharata, por sua graça atingirás a suprema paz, a morada eterna. Ou seja, pela graça do Espírito que reside no coração. E nada mais. Pela graça dessa potência, da qual Krishna, aqui na Terra, é o seu maior legítimo representante, no contexto do diálogo da Bhagavad Gita. Então, se o Krishna, ele expressa, o Ishvara expressa o Atma, essa ideia me remete não a uma forma de teísmo, mas a um entendimento que me leva a transcender o teísmo. 63. Assim, o conhecimento mais secreto que qualquer outro segredo te foi declarado por mim. Refletindo completamente nisso, olha que interessante. Faz o que desejares. Desde que essa resposta venha do fundo do teu coração, como eu te ensinei a perguntar. Né? E outra coisa, secreto. Ele está falando dessa palavrinha aqui que é gurria. Então, dessa ciência secreta. Às vezes, na Índia, a gente tem uma certa dificuldade de falar da ciência secreta. Não é bem assim que o próprio hinduísmo foi desenvolvido. É muito pelo contrário. Tanto que o hinduísmo é muito crítico dessas formas secretas de yoga, de ocultismo, popularizadas no Ocidente, por exemplo, pela Sociedade Teosófica, que fala nesse secreto. Né? No entanto, a própria Bhagavad Gita diz aqui, né, que essa espiritualidade pura, que transcende o espaço das religiões, ela é secreta nesse sentido, que ela só é acessível àqueles que se dispõem a avançar por essa via. Né? E quando ele diz faz o que desejares, é isso, né? Porque não é Krishna que vai agir como um manipulador ou como um guru à moda antiga que impõe ao seu discípulo o que ele tem que fazer. Muito pelo contrário. A ideia do texto da Gita, como nos remete ao coração, nos remete ao Atman, é entender que o verdadeiro guru é aquele amigo que nos aproxima de nós mesmos e da nossa própria capacidade de alcançar em nós mesmos o coração e a tomar por nós mesmos as nossas decisões. Então, por isso que o texto da Bhagavad Gita é, num certo sentido, revolucionário. E, de novo, os comentadores preferem se valer de uma série de eufemismos para que o texto não rivalize com as doutrinas já estabelecidas, né, que têm no entendimento do guru essa ideia de alguém que tem controle, inclusive, sobre a sua vida.
o respeito que a gente deve ao Guru, e é por isso que foi necessário que fosse entendido dessa forma, é para que a gente construísse essa ideia de respeito, essa ideia de que ele é o repositário do conhecimento, ele é o guardião da sabedoria. Tudo isso é muito verdadeiro. Mas a gente precisa ter cuidado para não esquecer que ele não passa de uma seta para apontar para o teu próprio coração. Sempre que você for a ele, ele tem que ser essa seta para o teu coração. Quando por descuido, ou porque as instituições estão se tornando engessadas e se afastando do superior, elas passam a apontar para eles mesmos, é que o texto da Gita alerta que esse guru, como professor, não te é de nenhuma serventia, pelo contrário, é aquele que aqui pode te atrasar no caminho, fazendo de você uma pessoa muito sectária, muito fundamentalista, que vai desenvolver até uma espécie de distanciamento dessa espiritualidade superior que te possibilita compreender a manifestação das múltiplas formas de religiosidade no universo e todas elas com a sua verdade dentro do seu contexto espaço-temporal. Então, 64. Ouve de novo a minha palavra suprema, de todas, outra vez, a mais secreta. Ou seja, quando eu escuto isso do meu coração, nessa palavra que se revela no coração, é alguma coisa que não está acessível aos seres que não alcançaram essa realização. Sejam eles ou não instrutores espirituais de qualquer natureza. Porque esse é o segredo de quem pôs os pés nos últimos degraus da via da realização. Bom, 65. Tem a mim, ou seja, o Atma em tua mente, ser meu devoto, ou seja, devoto do Atma, sacrifica a mim, ou seja, o fogo do teu coração, presta-me reverência ao Atma, e assim você alcançará o Atma, o Ishvara. Isso eu prometo em verdade a ti, pois me és querido. Tudo isso pela boca de Krishna, que aqui fala em nome do Atma. Agora vem o verso paradigmático, não só desse capítulo, mas de toda a Bhagavad Gita, que eu já falei um pouquinho na introdução, antes de discutir o capítulo. Não vou aqui me estender mais muito sobre ele. Abandonando todos os dharmas, busca abrigo unicamente em mim. Eu libertar-te-ei de todos os pecados. Não te entristeças. Ou seja, que é o verso 66. Abandonando todos esses dharmas parciais, né? Qualificados nas distintas religiões, busca essa forma transcendente de espiritualidade que te dá a compreensão sobre todos os dharmas, faz perceber que todos eles compõem um todo harmonioso e necessário para as distintas pessoas, na exata medida do ponto que cada um se encontra dessa caminhada para o divino, no ponto que cada um se encontra da sua jornada. E é por isso, exatamente pelo respeito que você tem que ter a isso, que o texto da Gita ainda sugere, né? Nunca reveles isto a quem não pratique
essa, ele chama aqui de ascese, né? A quem não realize essa adoração, a quem não ouça esses ensinamentos, nem tampouco a quem me insulte. Ou seja, insulte o Atman, né? 68. Insulte no sentido de, claro que o Atman não se altera e nem se deixa insultar, mas insulte nesse sentido de que você está desrespeitando, blasfemando, ou fazendo o oposto daquilo que te aproxima do Atman. 68. Aquele que instilar, olha que interessante, aquele que instilar nos meus devotos este supremo segredo, demonstrando a mais elevada devoção por mim, virá a mim indubitavelmente. O que ele pede de cada um de nós é que nós sejamos no mundo a mudança que nós queremos ver no mundo. Essa é a nossa prática, essa é a prática religiosa mais elevada que existe. Essa é a prática espiritual que subsume, sintetiza todas as demais práticas das diversas instituições religiosas. Ela é a prática que te emancipa de todas as instituições religiosas. Mas é por isso que ela é secreta, que ela é um segredo. Que só quando você alcança isso no coração e você desenvolve esse poder de falar ou de se manifestar no mundo, não mais em nome desta ou daquela religião, mas em nome desse princípio que faz de você essa pessoa unificada com o Atman, com o coração, e que é um movimento que caracterizou todos aqueles que vieram a essa terra sem serem seguidores. Porque ao encontrarem esse segredo, não havia nada para eles nesse mundo de manifestação externa a ser seguido. O que ele tinha que ser seguido era o tesouro que estava no coração. Então Jesus não tinha religião nenhuma. Ele não seguia nenhuma religião. Ainda que, de alguma maneira, todo aquele conhecimento religioso fosse atendido pela sua prática. O Senhor Buda, igualmente. Então, o Senhor Buda não era um seguidor religioso, muito pelo contrário. Ele foi um crítico ferrenho e feroz de toda a tradição religiosa, fundada inclusive nas mais diversas formas do yoga, que ele veio reformar. E a Bhagavad Gita, nesse sentido, não é muito distante de uma certa leitura budista. Eu, na verdade, acredito. Não sei se os budistas concordariam, não tenho certeza. Mas a partir desse olhar, a partir desse prisma, dessa visão de mundo onde eu leio a Bhagavad Gita, ela talvez seja mais próxima de algumas formas de budismo do que as próprias tradições não budistas da Índia, as tradições hinduístas. Ou seja, o Bhagavad Gita é quase como esse texto que resolve e elimina essa falsa dicotomia que para os leitores desatentos e os discípulos menos
atentos, eles imaginam ver entre a fala de Krishna, por exemplo, e a fala do Senhor Buda. Está claro que esse entendimento se dá quando eu começo a entender que esses grandes seres, que a gente chama de avatares, né? Eles têm que adotar uma linguagem adaptada a um certo contexto. Por quê? Porque eles agem como nossos amigos divinos. Então, e nessa amizade que eles nos propõem, eles propõem inclusive um meio para que a gente se liberte do agrilhoamento sectário e dogmático. E que a gente perceba, a partir desse olhar puro, do puro yoga, do Shuddha Yoga, né? Aquilo que o Gandhi expressou da seguinte forma: enquanto galhos, as religiões são muitas, enquanto tronco, ela é uma só. Ou seja, esse tronco principal que o espiritualista percebe harmoniza, enquanto folhas e galhos de uma mesma árvore, toda a experiência religiosa que ao longo dos séculos passou disputando e antagonizando em torno das suas próprias verdades temporais. Eu li, qual foi o verso que eu li? Ah, sim, vou para o 69 agora. Então, e entre os seres humanos, ninguém prestará um serviço mais caro a mim do que ele, nem jamais haverá na terra outro que me seja mais caro que ele. Então, por meio do sacrifício do conhecimento, serei desejado por aquele que estudar esse diálogo lícito, né? Essa é a minha convicção. E o homem, aquele de cheio de fé, e o homem cheio de Shaladá, que harmoniza todas essas distintas fés religiosas, né? E o homem cheio de Shaladá não zomba de mim, mesmo que somente ouça esse ensinamento, será libertado e alcançará os mundos auspiciosos daqueles cujas ações são meritórias. Está aqui o que eu havia mencionado pela boca do próprio Senhor Krishna, né? Ou seja, aquele que escutar, né? Que exercer a escuta do coração com relação a esse diálogo que aconteceu aqui, que reproduz o diálogo da consciência, se ele realizar isso com Shaladá, esse é o segredo último. Ele alcançará a realização. Basta isso. Então o Senhor Krishna apresenta esse segredo da visão última, que é a visão espiritualista, mas que ela é um segredo. Porque só quando você experimenta no seu coração desse poder de amor que te revela em tudo sagrado, é que você pode compreender para além daquilo que professam todas as formas de religião. Então, o 1872.
Tudo isso foi ouvido por ti com a mente unipontual, ó filho de Prita, ou seja, Eka Agra, né? Com essa meta única, com foco, né? Foi destruída a confusão causada pela ignorância, ó Dhananjaya. Quer dizer, esse diálogo, que é uma iniciação, né? Ele elimina, ele traz luz no caminho, né? Ele ilumina, então, para facilitar as decisões de Arjuna. E o Arjuna responde: minha confusão foi destruída, e pela tua graça, ó Achyuta, obtive a recordação. Smriti, na verdade, né? Obtive a recordação. Estou decidido, toda incerteza se foi, e, portanto, eu vou fazer conforme esse seu pedido. Ou seja, é o pedido que vem do Atma, e ele vai atender ao pedido átmico. Né? E Sanjaya, então, vai agora encerrar todo esse capítulo e a própria Bhagavad Gita. São as palavras de conclusão do texto. Sanjaya disse, é interessante que é pela boca desse servidor, né? Que não é das castas superiores, né? Que é o servo do rei cego, que vem essas palavras. Assim ouvi esse diálogo prodigioso, de arrepiar os pelos, entre o filho de Vasudeva e o filho de Prita, a grande alma. Pela graça de Vyasa, que é o autor do texto, né? Que deu a ele, Sanjaya, a iniciação para ter a visão divina lá no campo de batalha do que estava ocorrendo. Então, pela graça de Vyasa, que iniciou lá no palácio o Sanjaya, aí ele diz, pela graça de Vyasa, ouvi esse segredo excelso, o yoga comunicado diretamente pelo próprio Krishna, o Senhor do Yoga. Ó Rei Dhritarashtra, recordando e tornando a recordar esse diálogo prodigioso e meritório entre o Keshava e Arjuna, repetidamente estremeço de alegria. E recordando e tornando a recordar aquela forma prodigiosíssima de Hari, é grande o meu espanto, ó Rei, e repetidamente estremeço de alegria. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor do Yoga, e onde quer que esteja Arjuna, o filho de Prita, o portador do arco, ali estarão a fortuna, a vitória, o bem e a firme orientação. Esta é a minha convicção. Então, onde quer que esteja Krishna, olha só como ele foi chamado, o Senhor do puro yoga, o Senhor do yoga, que está sendo revelado aqui no texto da Bhagavad Gita, que traz essa novidade, que caracteriza o Shuddha Yoga. Então, esse tratado sobre o Shuddha Yoga, que revela a arte e a ciência da meditação. Meditação silenciosa e na praxis do mundo. Essa meditação sintrópica, que se funda nesse entendimento da lei cósmica de Rita, que vai gerar o termo Dharma, que é o que define o que é a sintropia, como a gente já viu em vários capítulos anteriores. Então, esse termo técnico, Rita, que é o que define sintropia, né? Quando tomo consciência disso,
eu realizo esse mesmo processo dentro de mim mesmo, tal qual Arjuna alcançou no diálogo com Krishna. Uma vez que esse diálogo entre Krishna e Arjuna, ele é uma representação, né? A gente chama de Gitopadesha. É essa grande metáfora presente na Bhagavad Gita, né? Enquanto uma alegoria da jornada do espírito, que o Krishna e o Arjuna representam as instâncias de Nara e Narayana, ou seja, do ser humano e do ser divino, dentro de nós mesmos. Então, com isso eu concluo esse nosso estudo, agradecendo a todos que estiveram com a gente aqui no nosso grupo online e aqueles que acessaram esse estudo no nosso canal, acessado e acesso no nosso canal no YouTube. Espero que, de alguma maneira, isso contribua a todos que estão querendo se iniciar nessa arte e ciência da meditação, nesse estudo sobre o Shuddha Yoga, sobre o Shuddha Raja Yoga, e nessa arte sintrópica de ser e estar no mundo. Então, grato a todos. Namastê. Olá, minha gente, que bom estar aqui com vocês. E assim nós vamos chegando a completar mais um ciclo. E foi um ciclo, esse grupo teve um papel fundamental que nós começamos durante a pandemia. E ele foi assim um olhar para a vida, um olhar para o amor, enquanto tudo estava tão confuso, tão escuro. E ele teve um papel fundamental, dirigido aí pelo Vanildo, e com essa entrega generosa do Rubens, né, que deixa para nós aqui um material fundamental, um material extraordinário, fruto de uma experiência de vida, de estudos profundos, sem sectarismo, sintético e disponível. Então eu convido a vocês a continuarem próximos e visitarem sempre que puder, né, os arquivos que estão aí nas redes sociais, aí no YouTube, né, que o link passa para vocês. E fica aqui minha profunda gratidão a cada um de vocês por tudo que fizemos nesse caminho. O meu nome é Marcelo Paturi. Oi, Rubens, tudo bem? Olha, o seu trabalho aqui nesses vídeos, né, sobre os 18 capítulos da Gita me acrescentou muito, viu? Tanto para a minha vida pessoal como para conhecimento. E você realmente é um professor especial, porque não é só um curioso sobre o assunto que fala abertamente, não é não. Você realmente estuda, você já fez até doutorado, não é? No Canadá, e você estuda seriamente e fala com muita propriedade, com muita base, e não só teórica como de vida também, tá? E eu estou muito feliz de ser seu aluno e de ser seu amigo também, tá? Vou recomendar para todo mundo o seu trabalho. Parabéns. Obrigado, Rubens, mais uma vez por estar aqui mais essa fase que nós completamos agora. Só queria acrescentar duas coisinhas, que todo esse estudo, no final das contas, ele tem... Eu estava ouvindo você falar e aquilo foi entrando e tal, eu vi o quanto a gente consegue ter
autonomia com esse estudo. Eu fiquei pensando porque você não mostrou as coisas só, é isso, é daquele jeito, etc e tal. O que foi interessante? Você nos mostrou, de algum modo, como estudar, como perceber as coisas. Mesmo que seja um livro em sânscrito, que tenha uma percepção, e essa metodologia dá uma autonomia incrível para quem quer seguir esse caminho. E isso tem um peso muito legal para quem souber sacar isso. Você não está preso. Nós não fomos por nenhuma linha, nós fomos por uma linha, obviamente, do teu entendimento, mas não necessariamente a gente vai seguir tudo aquilo que você fala, porque você nos deu a percepção de ser autônomos nesse estudo. Isso, para mim, vale muito, mas muito mesmo. Primeiro, a gente foi estudar a palavra por palavra em alguns dos capítulos anteriores, então você ia para cada sentido de que uma palavra em sânscrito poderia ter, e isso, obviamente, amplia demais o entendimento e nos torna autônomo nesse caminho, o que é, em última análise, sensacional, pelo menos para mim, né? Outra coisa, assim, que eu gostaria de pedir e de lembrar, não é porque a gente está vendo o capítulo 18, que é o que encerra, que a gente vai parar de ler a Gita. Eu acho que cada dia que você puder ler um capítulo, ler um versículo, eu tenho absoluta certeza que depois desse estudo, quando você for reler, o teu entendimento será de uma forma diferenciada, como se estivesse subindo um degrauzinho, diante de tudo que foi falado para a gente. E isso nos dá, novamente, autonomia, que é uma palavra mágica para mim. Eu não quero ficar dependendo de nada nem de ninguém. Nada pessoal, Rubens. Mas assim, eu não quero ficar dependente de nada, eu quero andar no meu caminho, porque na hora H, eu não vou poder te chamar para eu entrar onde eu vou ter que entrar, eu vou ter que ir sozinho. Então, vai ser o meu entendimento que vai me levar em um determinado local, assim como você, como cada um de nós, né? E era isso, assim, e novamente agradecer porque é muito legal, foi uma jornada muito bonita, muito gostosa, pelo menos para mim, espero que para vocês também. Então, estou abrindo a palavra para quem quiser falar primeiro. Eu estou com a senha de número 125 aqui na mão, próximo. Bom, olha, fiquei assim até impressionada quando o Vanildo disse que nós iniciamos esse grupo, o estudo, né, em agosto de 2020, já mais de 2 anos, não é, gente? E eu não vi, foi assim tão rápido, porque é assim, é tão prazeroso esses nossos encontros de quinta-feira para a gente ter, estudar, fazer esse nosso estudo. Então, assim, é com muita alegria que eu me preparo toda quinta-feira para os nossos encontros. E quero muito agradecer ao Rubens, muito mesmo, e a todos vocês, porque, como eu já disse aqui, eu sou principiante, eu sou novata. Então, às vezes o Rubens fala muita palavra difícil, que eu não sei, que eu não acompanho. Mas agora, hoje, por exemplo, eu já compreendi quase tudo, muita coisa. Rubens, estava um show, a sua apresentação linda, maravilhosa, a sua explicação, a aula, foi uma aula, sim, essa live foi uma aula. Então, eu amei, gente, e amo todos os nossos encontros. Quinta-feira, agora o Vanildo deu aí a esperança de que vamos continuar com outro tema, outro assunto. Então, pode contar comigo, porque eu gosto muito dos nossos encontros. E, mais uma vez, meus agradecimentos ao Rubens, ao Vanildo, que organiza tudo também, e a todos vocês. Muito obrigada. Gratidão. Namastê. Muito obrigado, doutora Maria, muito obrigado. Estamos muito felizes. Alguém mais quer falar? Um pouquinho tímida, tá? Mas, assim, eu acho que não tem palavras para expressar o agradecimento, né? Até porque, assim, a gente sabe que antes, o princípio de tudo é Deus, né? É o Criador.
tem os grandes mestres, os hierarcas, toda a hierarquia divina que esteve acompanhando, iluminando, né? O nosso professor Rubens, né? Graças a Deus, o Vanildo pela iniciativa, né? E por ser uma pessoa super fervorosa, sempre assim, sempre interessado, sempre preocupado, né, em manter a chama desse grupo. A todos os que fazem, né, colocam um pouco de lenha para essa fogueira não se apagar, né, absolutamente todos. Eu poderia falar um por um, né, do que eu passei, porque eu sou aquela pessoa que entrou numa estação, desceu noutra, entrou de novo e foi entrando e descendo, mas todas as vezes que eu tive dentro desse trem e desses estudos sempre foi muito proveitoso. Ainda mais assim, que é tão difícil nos tempos de hoje a gente ter uma oportunidade, né, de ter o acesso de ensinamentos tão puros, né, e tão profundos, que eu vejo assim nessa minha caminhada pelo mundo, né, de estar em outros lugares, ter visitado outros lugares, estado com outras culturas, outras pessoas, né? Tudo se volta sempre para o coração, né? Quando eu me esqueço de tudo, o centro é o coração, né? Quando eu vejo que eu estou meio que perdida nesse mundo com várias distrações, o foco é o coração. Quando eu não sei de que maneira que eu vou falar, né, que eu já desreconheço o tipo de linguagem que eu tenho que levar para algumas pessoas com grupos diferentes, eu volto para o coração. Então, o meu coração está aqui junto também. Agradeço a participação de todos com coração, com Xaradá, Rubens. Olha, nossa, muito obrigada mesmo, né? Agradecida, né, do fundo do meu ser, essa união. Namastê. Namastê, obrigado, Cláudio. Posso falar uma palavrinha? Vou. Pode falar, Rubens. Você quase não falou hoje. Não, é porque eu vou lembrar o assunto que a Maria Cláudia, a Maria e você trouxeram, né? Que essa via do coração, no século XX, foi vivida por Gandhi de uma maneira simples, que qualquer um entendia, que eu gostaria de descobrir essa linguagem universal, que fazia tudo simples, de Gandhi, por exemplo. Né? E outras pessoas fizeram o mesmo, mas eu estou lembrando Gandhi porque ele cunhou não sei se cunhou, mas ele utilizou uma expressão sânscrita para falar, para definir o seu movimento, aliás, 3 ou 4 termos, mas esse é para dar a ideia de autonomia e para libertar a Índia do domínio inglês, né? Então, o que ele dizia que ele queria devolver ao povo indiano era isso que a gente chama de Swaraj. Swaraj, ou seja, S-V-A, na Swaraj, R-A-J, né? Essa forma de você ser o regente do seu próprio processo, do seu próprio destino. Ou seja, essa ideia de autonomia. Está na base da filosofia de Gandhi, que é fundada na Bhagavad Gita. Ele falava também Satyagraha, que é sinônimo de Sharadha, né? Sarvodaya, que é essa ideia de elevar todos os seres, né? De elevação para o bem-estar de todos. Acho que são as palavrinhas centrais. Mas está tudo em torno dessa ideia de autonomia, de Swaraj, que era muito cara para ele. Obrigado, Rubens, pela explicação. A Cássia, será que nos atenderia? Bom, boa noite. Para falar desse estudo, eu acho que eu só queria também agradecer
a esse grupo. Agradecer ao Rubens, né, também, porque eu estou perto, eu vejo a dedicação com que ele faz esse trabalho, né, porque nós sabemos o quanto, assim, é difícil, né, as pessoas estão com uma sobrecarga de trabalho tão grande, mas nesse estudo, eu vejo assim, como eu sempre falei aqui, cada vez que a gente lê a Gita, dependendo do estado que a gente está, a gente enxerga uma coisa diferente. Eu acho impressionante isso, como é diferente, como é difícil. E estudando junto, cada um põe a sua posição, o seu entendimento, acho que ajuda a gente a seguir, porque é muito importante trocar essas experiências. Acho que quando você está aqui em grupo, assim, de coração aberto, né, querendo mesmo entender o que esse texto pode falar para a gente, como ele pode influenciar a nossa vida, isso é muito, assim, importante, porque as pessoas têm experiências diferentes, vivências diferentes, e aí a gente acaba aprendendo também com o outro, não só pelo texto, mas com a experiência do outro. Então, só queria agradecer a todos aqui e esperar pelo próximo estudo. Omar, Hoje, eu só posso lamentar ter chegado no final. Eu sempre quis estudar a Gita assim, de uma maneira metódica, né? Mas ainda não foi dessa vez que eu consegui. Mas eu vou começar a ver os vídeos que estão no YouTube de uma maneira metódica, para fazer meu estudo, né? Agora espero, vou ficar torcendo para que haja uma outra etapa, um outro estudo e com certeza espero estar com vocês. Agradeço o convite, né? O José Evanilton me convidou, agradeço por todos terem me recebido e aguardo o próximo, que com certeza estarei aqui. Tá? Muito obrigado. Outra coisa legal, Omar, é o seguinte: se você for ver os vídeos e tiver alguma dúvida, lance no grupo lá para a gente não, para o Rubens. Aí é a parte dele que vai resolver isso. Tá certo. Mas, assim, a gente é muito agradecido a você. E é engraçado que isso aqui é um ciclo, não é uma coisa que começa, que não é uma linha reta, é um círculo. Ele vai até onde nos for orientado para continuar, a gente vai. Então, a gente está indo. Né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Falou mais alguma coisa, Rubens? Acrescentar? Não, eu também tenho que agradecer, né? Porque, na verdade, algumas verdades, algumas intuições, elas só se dão pelo grupo. Então, para eu realizar esse trabalho, eu tenho que dizer que eu aprendi muito no grupo, porque às vezes você está lendo o texto. Se eu estou lendo sozinho, é estranho, você tem uma compreensão. Mas só pelo fato de você formar a egrégora, né, e da pessoa estar agindo, parece que aquela energia se comunica com a gente, de alguma forma. Então, quando eu ia, às vezes, falar ou responder uma pergunta, é muito estranho dizer isso, mas não estou falando de nada que seja assim extraordinário, mas é verdade. As principais intuições, às vezes eu me surpreendia, eu falo, poxa, eu respondi, mas ontem eu não saberia responder. A resposta, ela foi se formulando ali pelo contexto que foi criado, né? Ou seja, eu aprendi muito com o grupo pelo esforço de me preparar e às vezes de estar naquela egrégora, a gente sente, é muito diferente, como eu falei, você gravar um vídeo sozinho, tem lá o seu valor, cada coisa tem o seu valor. Mas quando você está num grupo, parece que você sente de longe a outra consciência, e a gente sente assim, eu sentia perfeitamente. Existe o olhar de tal pessoa que me ajuda agora a responder por aqui, eu não tinha percebido isso, mas a presença de tal pessoa já me acorda para esse ponto. Ou a preocupação que eu estou que, nossa, eu acho que eu estou falando de uma linguagem
técnica e um pouco estéril. Às vezes a presença das pessoas já me mostrava isso. E, então é isso. E de fato eu tive muitas intuições aqui, que depois eu vou assistir o vídeo quando eu ia editar. Mas eu falei isso, né? Mas eu não sabia que sabia isso, porque eu não sabia mesmo às vezes. Na hora sai a resposta, não sei de onde. E vem essa energia do... Você forma esse canal, né? É isso. Obrigado, Rubens. Vanildo, Perdão. só uma coisa. Não, o que eu acho interessante é que não era só assim, a questão do estudo em si, mas cada um tem uma qualidade que traz para o grupo, né? Assim, agora você ia falar, seu Eurípides, os finais de cada estudo, a gente aprende também quando você fazia a meditação no início. Acho que tudo isso é o que forma, como o Rubens falou, a egrégora. Acho que isso é tão importante. A gente já ficava esperando o seu Eurípides para finalizar o estudo, falar as palavras de sabedoria, de vivência da sua vida, de verdade, assim, tão franco, né? Uma questão de uma franqueza assim tão importante para a gente. Então acho que tudo isso conta também. Ok, muito obrigado. Então vamos ao final. E, senhor Eurípides, por gentileza, a gente gostaria que o senhor, tendo algo para falar, só possa falar e fazer um encerramento para a gente hoje aqui. Ok, Vanildo. Faço totalmente as palavras do Vanildo. Porque em nossas vidas, nada acontece por acaso. Então, eu creio que esse estudo da Bhagavad Gita, ele veio no momento certo para a nossa evolução espiritual e material. E o Vanildo e o Rubens, com essa habilidade, com essa capacidade, nos trouxe esse presente desses ensinamentos. E a todos, né, que participaram desses estudos, só temos que agradecer profundamente e pedir as bênçãos da Divina Mãe e do Senhor Narayana e dos grandes seres da luz que nos abençoem sempre. Esse estudo da Bhagavad Gita realmente foi muito importante para todos nós, com certeza. Primeiramente, nos levou a ter o conhecimento das manifestações de Deus e de suas leis eternas. Aí já começa fantasticamente a nossa mudança, quando nós temos esses conhecimentos de Deus realmente, na tua manifestação, em nós, em todo o universo. E com esses conhecimentos, nós desenvolvemos o amor divino, que é a base de tudo. E com este amor divino, nós aprendemos, ou estamos treinando a agir corretamente neste mundo. Com todos esses conhecimentos, esse processo, nós começamos a sentir Deus dentro de nós, em todos os seres viventes, em todas as coisas. E aí, que é a base de tudo, porque todos os conhecimentos estão em nós, estão no nosso interior, no Atma, na centelha divina. Como Santa Teresa d'Ávila sempre disse, no teu castelo interior, são tantas e tamanhas graças que nenhuma mente mais aguçada que fosse seria capaz de percebê-las todas. E nós, com esse estudo da Bhagavad Gita, diariamente, recordando todos esses ensinamentos, vai nos aproximar cada vez mais dessa unidade de Deus dentro de nós. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida que vai mudar totalmente as nossas vidas na medida que a gente pôr em prática esses ensinamentos da Bhagavad Gita, que é essa escritura fantástica que deve ser seguida por todos nós. Então, é isso que eu gostaria de dizer, e a minha gratidão
por todos vocês. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Então, vamos terminar esse estudo com muita gratidão. Senhor Narayana, ó Divina Mãe Yoga Devi, Espírito Santo, grandes seres da luz, aqui estamos, nos apresentando tal como somos, com todas as nossas virtudes e com todos os nossos defeitos. E rogamos que nos abençoe, nos proteja sempre em nossa caminhada espiritual e material. Senhor, gratidão por tudo, Senhor. Ó Divina Mãe, abençoe todos nós. Ahamasmi aparadanam alayo akinshano agatihi tuameva upaya butomi bhava. Estamos aqui com pouco conhecimento e sem percepção divina. Vem tu a nós e dá-nos a compreensão. Ó Divina Mãe, no teu aspecto reintegrador, arranca de nós todos os males, tudo aquilo que nos atrapalha a nossa evolução espiritual. No teu aspecto preservador, que possamos preservar tudo aquilo que já conquistamos de progresso material e espiritual. No teu aspecto criador, faça de nós novas criaturas, cheias de caráter, ética e moral. Que todos nós sejamos felizes eternamente. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. 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 Até Namastê. breve. E a gente vai conversando pelo nosso grupo. Beleza. Quando acontece. Até a Obrigado. próxima. Obrigado, Omar. Obrigado, Dona Maria. Obrigado, Olívia. Boa noite. Obrigado.